Oi, gente, bom dia. Bem-vindos ao seminário Sexualidade e Expressão Sexual, no qual nós falaremos sobre a sexualidade como um marcador social. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, sendo uma necessidade básica um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e mental. Para começar, nós precisamos explicar os diferentes conceitos de sexualidade e a quais nós estaremos nos referindo ao longo do trabalho. O termo sexualidade pode dizer respeito à orientação sexual, à expressão sexual, um fenômeno social, uma vez que cria vínculos interpessoais, ao comportamento sexual e à capacidade reprodutiva dos indivíduos. Todos esses conceitos são influenciados por aspectos socioculturais e ou religiosos dentro de cada sociedade. Um exemplo de um aspecto sociocultural seria a poligamia, que é aceita no Oriente Médio, e um aspecto religioso seria a proibição do sexo antes do casamento. Nosso foco será a orientação sexual dentro da comunidade LGBTQIA+, e a expressão da sexualidade feminina. Também é importante diferenciar os marcadores sociais sexualidade e gênero, uma vez que o primeiro diz respeito à atração sexual ou romântica que um indivíduo sente ou não, e o gênero diz respeito às características com as quais se identifica, independente do seu sexo biológico. E antes da gente falar da comunidade LGBTQIA+, a gente quer lembrar que dentro das identidades sexuais existe a alossexualidade, que é quando o indivíduo sente atração sexual, e a assexualidade, que é quando o indivíduo não tem interesse em atividades sexuais, sem ter relação nenhuma com a baixa libido ou votos de castidade. Portanto, sentir atração sexual não é a única forma que a identidade sexual se expressa. Agora a gente vai falar da sigla LGBTQIA+. Um pouquinho de história, só para contextualizar. A primeira sigla que surgiu para representar essa comunidade, essa minoria, na verdade era GLS, que significava gays, lésbicas e simpatizantes. Nesse caso, os simpatizantes seriam pessoas heterossexuais que não se importavam de conviver com pessoas homossexuais e simpatizavam com a causa de certa forma. Porém, essa sigla é extremamente excludente, não abrangia todas as sexualidades e gêneros existentes, e a partir de 1988 nos Estados Unidos e 1990 aqui no Brasil, a sigla LGBT começa a ser usada. E atualmente a sigla correta é LGBTQIA+. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma das letras da sigla. A gente começa pelo L, que são as lésbicas, mulheres que são atraídas ou sexualmente ou afetivamente por outras mulheres. O G representam os gays, que são homens que são atraídos tanto afetivamente quanto sexualmente por outros homens. O B, a gente está falando dos bissexuais, que são atraídos por ambos os gêneros. O T, a gente aborda os travestis e transexuais, e aqui a gente não está falando de sexualidade, a gente está falando de identidade de gênero. São pessoas que não se identificam com o seu gênero biológico. Já o queer, ele aborda a maior parte da comunidade que não se identifica com essas primeiras letras. Então são pessoas que não se encaixam nesse espectro heteronormativo, mas também não são representadas pelas letras anteriores. E queer, na verdade, né, que é a palavra usada, né, no que... Queer foi por muito tempo usada por pessoas heterossexuais como um xingamento em inglês, né? Queer seria estranho, bizarro. Então foi usado muito como um adjetivo pejorativo para a comunidade LGBT, mas com essa sigla a comunidade LGBT abraçou essa palavra e tornou como algo positivo, e atualmente essa palavra está na sigla para representar todo mundo que não se conforma com essas regras de heteronormatividade. O I representa as pessoas intersexo, então elas estão variando entre o gênero masculino e o feminino. Elas estão entre esses dois espectros de gênero. Então, a gente de novo se referindo ao gênero, não necessariamente sexualidade. O A, como a Júlia bem disse, são as pessoas assexuais, e os assexuais não são atraídas, não sentem atração sexual. E o mais é utilizado para todas as pessoas que não se encaixam nessas letras, que não querem se encaixar nessas letras, mas também que não seguem padrões da heteronormatividade. E no nosso seminário, especificamente, a gente vai falar das 3 primeiras letras das siglas: gays, lésbicas e bissexuais.
Existiram e existem muitas intolerâncias a respeito da homossexualidade, e isso fez com que muitas pessoas que tinham relações homossexuais fossem punidas ao longo da história. Nós colocamos aqui alguns exemplos, como a culpa por tragédias, que seriam castigos divinos, a criminalização da homossexualidade, a castração química e o estupro corretivo. O IBGE indicou que em 2018 houveram 5,56 milhões de casamentos entre mulheres. Com essa expressividade, infelizmente, também vem altos níveis de violência contra essas mulheres. São muitos os casos de ataques homofóbicos, físicos e verbais contra mulheres lésbicas. Entre estes, os estupros corretivos, que são estupros de mulheres lésbicas com a intenção de curá-las. No Brasil, o número de estupros corretivos é alto. Segundo a startup jornalística Gênero e Número, em 2017, 6 mulheres foram estupradas por dia por conta de sua sexualidade. Em setembro de 2018, o estupro corretivo foi legislado como fator de aumento de pena para crimes de caráter sexual. Nós trouxemos essa notícia, que foi publicada no site Catraca Livre em maio deste ano. Uma garota lésbica, ela relatou nas suas redes sociais sobre a violência que sofreu do pai e do tio, e o caso acabou viralizando na internet. Este é um caso de estupro corretivo, em que o pai e o tio estupraram a garota para que ela se transformasse em uma mulher heterossexual. Os bissexuais são vítimas de preconceito dentro e fora da comunidade LGBTQIA+. A bifobia está presente em declarações como as de que eles são indecisos e devem escolher apenas um gênero para se sentirem atração, ou que são gays e ainda não saíram do armário, ou até que, por serem bissexuais, devem dividir sua atração entre 50% homens e 50% mulheres. A palavra homossexualismo foi usada por muito tempo para classificar a homossexualidade como uma doença, já que o sufixo ismo designa terminologias científicas, dentre elas transtornos, e por isso o termo não é correto, o correto é homossexualidade. Nos anos 80 começou a pandemia da AIDS, depois que o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos reportou sintomas que não permitiam diagnóstico específico em 5 homossexuais. Os casos se espalharam entre os homossexuais e a comunidade científica nomeou a doença como GRID, cuja sigla traduzida significa deficiência imunológica relacionada a gays, e a doença ficou conhecida como peste gay e câncer gay na sociedade. Durante esse período, a homossexualidade ainda era vista como uma doença mental, agora além de ter sido associada à AIDS, e ela só foi retirada da Classificação Internacional de Doenças da OMS em 1990. Nós achamos algumas manchetes da época que começou a pandemia da AIDS que mostram a estigmatização da comunidade gay. Essa é do The New York Times, de 1982, e diz: nova doença homossexual preocupa oficiais da saúde. A próxima é do The Sun, de 1985, também um jornal americano, e diz: AIDS é a fúria de Deus. A gente também trouxe 2 manchetes brasileiras, a da esquerda do Notícias Populares, de 1983, do Grupo Folha, peste gay já apavora São Paulo, e a da direita de um jornal não identificado, de 1980, mais agressiva, AIDS é castigo de Deus, porque bicha é uma raça desgraçada. Mas a noção de que a homossexualidade é errada e de que causa AIDS não é típica de só 40 anos atrás, como a gente viu nessas manchetes. Essa notícia é desse ano sobre a fala homofóbica da pastora Ana Paula Valadão sobre a sexualidade. E esse mês um candidato a prefeito de São Simão foi denunciado pelo Ministério Público por ter gravado um áudio de WhatsApp e espalhado pela cidade que a vacina da Covid-19 causa homossexualidade. Mas eu aconselho vocês a não fazerem isso. Isso é uma vacina que altera o código genético. Vocês vão comprometer a vida dos seus filhos e netos. Vocês vão causar síndromes perigosas que vão destruir os seus filhos e netos. Inclusive no sentido de fertilidade, de homossexualismo. Não vacine seus filhos. Hoje em dia a gente sabe que a AIDS não mata mais, mas que assim como a gente vai mostrar, o preconceito continua matando. O Atlas da Violência de 2019, e o mais novo até então, trouxe uma seção inédita que é justamente da violência contra a população LGBTQIA+. O Atlas ressalta 2 pontos centrais: a gravidade do tema e como o problema tem se agravado nos últimos anos, e a invisibilidade do problema em relação à produção de dados oficiais, já que o IBGE não faz perguntas referentes à orientação sexual em suas pesquisas. Ou seja, o tamanho da população LGBTQIA+, no Brasil é incerto, nós não temos dados sobre isso. Dito isso, o Atlas vai analisar então dados de denúncias registradas pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
e também dados dos registros administrativos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde. Nós ampliamos a foto o máximo que conseguimos, mas ainda assim é meio difícil de visualizar os números no slide, mas não tem problema porque eu vou explicar. Então, nesse primeiro gráfico do Disque 100, nós vemos que as denúncias de violência contra a população LGBTQIA+, atingiu seu máximo em 2012, com 3.031 casos, e vem variando desde então, embora sem passar o número de denúncias do ano de 2012. Já esse gráfico, referente ao número de denúncias de homicídios e de tentativas de homicídio contra essa população, aponta um crescimento de 2011 a 2017 dos casos de homicídio, saindo de um total de 5 em 2011 para 193 em 2017. E só de 2016 para 2017 houve um crescimento de 127% nesses casos. É bom lembrar também que essa diferença dos números está muito ligada à diminuição das subnotificações de casos, devido ao aumento da atuação do movimento LGBTQIA+, porém não deixa de ser preocupante. Agora, esses dados do Disque 100, quando comparado com o gráfico do SINAM, o resultado qualitativo é o mesmo. Há um aumento da violência contra a população LGBTQIA+, principalmente após o ano de 2016. Nesse gráfico aparece a diferenciação entre bissexual e homossexual, porque o SINAM classifica a orientação sexual em heterossexual, homossexual e bissexual. Nós podemos notar nesse gráfico um aumento do total de casos entre 10 e 15,7% quando a vítima era homossexual e entre 30,9% e 35,3% quando a vítima era bissexual. O SINAM faz também uma análise sobre o perfil socioeconômico da vítima e sobre o sexo do autor da violência. Então, em mais de 70% dos casos de violência em 2015, os autores eram do sexo masculino. Mais de 90% das vítimas residiam em áreas urbanas, cerca de 60% dos casos acometem solteiros e a maioria dos casos vitimam homossexuais ou bissexuais do sexo feminino. A revolução sexual foi uma perspectiva social gerada através de um conjunto de passeatas e manifestações durante os anos de 1960 e 1970, principalmente formadas por mulheres e a comunidade LGBTQIA+, que visavam uma maior liberdade sexual e a queda de paradigmas sociais relacionados à sexualidade. Essa perspectiva social, além de garantir maior liberdade a estes grupos, também permitiu que as mulheres e a comunidade LGBTQIA+, tivessem mais voz na sociedade e não fossem tão reprimidas por sua sexualidade. A origem da revolução sexual ainda é muito debatida, pois acredita-se que houveram diversos fatores que influenciaram sua propulsão. O primeiro deles foi a invenção da pílula anticoncepcional em 1960 e as melhorias em obstetrícia que garantiam a liberdade sexual e a saúde das mulheres. Porém, outros dados dizem que este fenômeno foi influenciado pela independência financeira adquirida pelas mulheres durante o período da Segunda Guerra Mundial. No entanto, não é possível apontar apenas uma causa de origem. A revolução sexual contribuiu para várias conquistas, dentre elas a desconstrução da imagem patriarcal nas relações sexuais, a maior liberdade reprodutiva das mulheres, a naturalização do assunto e a discussão da sexualidade como algo que não é restrito apenas a fins reprodutivos. Além disso, a revolução sexual contribuiu para a aceitação social das relações sexuais não conjugais, em oposição à concepção social anterior de que o sexo era apenas permitido após o casamento. Porém, apesar da importância deste movimento e da disseminação de diversas ideias que contrariavam a visão conservadora que existia em relação à sexualidade das mulheres e da comunidade LGBTQIA+, na atualidade ainda existem muitas distorções e preconceitos em relação à sexualidade destes grupos que constantemente é vista de maneira erotizada. Um exemplo disso foi quando, nas décadas de 1970 e 1980, o capitalismo se aproveitou da liberdade sexual destes grupos para explorar a indústria pornográfica, que hoje é um dos principais responsáveis pela distorção da sexualidade de muitas mulheres e LGBTQIA+. Outro fator que evidencia este preconceito é a cultura do estupro, que coloca as mulheres numa posição de culpadas ao invés de vítimas dessas situações, com a justificativa de que elas estavam expondo seus corpos ou sua sexualidade em público e que isto influenciou o ato de estupro. Por fim, é importante ressaltar que a contribuição da revolução sexual para a naturalização da sexualidade das mulheres e a comunidade LGBTQIA+, possibilitou diversas discussões e debates sobre o tema atualmente, que apesar de ainda ser considerado tabu por algumas pessoas, já está sendo mais abordado de forma a influenciar uma possível liberdade sexual completa no futuro. Então agora a gente vai falar sobre a sexualização da mulher na atualidade.
A sexualização está intimamente ligada com a objetificação sexual, de tratar uma pessoa como mero instrumento de prazer. O corpo feminino é extremamente sexualizado. Existe uma construção social que não só objetifica o corpo da mulher, mas também dá espaço para que os homens a vejam como sua propriedade. Além disso, são construídos padrões de beleza, que impõem uma aparência às mulheres e aumentam ainda mais essa sexualização, incentivando a busca por um corpo perfeito que agrade aos homens. E com o advento da tecnologia, as mídias sociais e a publicidade reafirmam cada vez mais essa cultura machista. É a partir dessa cultura que outros aspectos da sexualização do corpo feminino surgem, como o tabu contra a amamentação em público. A marca de sutiã de amamentação Milks realizou uma pesquisa com 1.000 homens e mulheres e descobriu que 1 a cada 3 pessoas entrevistadas foram constrangidas ou tiveram a parceira constrangida por amamentar em público. O principal motivo para isso é o desconforto que as pessoas sentem em ver o seio nu da mulher amamentando. Isso é causado pela sexualização do corpo feminino, que associa os seios não à sua função, mas sim ao prazer sexual. Outro aspecto que também revela a sexualização do corpo feminino na sociedade é a cultura do estupro. Quando a violência sexual se torna algo usual dentro da sociedade, podemos usar o termo cultura do estupro para nomear esse abuso. Ele é um conceito usado para indicar o quanto a violência contra a mulher é normalizada dentro da sociedade. A tolerância e a normalização acabam incentivando ainda mais as atitudes violentas. Entre os exemplos de comportamentos associados à cultura do estupro estão a culpabilização da vítima, a sexualização da mulher como objeto e a banalização da violência contra a mulher. Segundo o IPEA, 26% dos brasileiros concordam que se uma mulher está usando roupas que mostram o corpo, então ela merece ser atacada. Essa afirmação revela a existência de uma cultura do estupro, porque a sociedade não tolera somente que o comportamento feminino seja alvo de restrições maiores que o masculino. Ela também aceita que os desvios dessa conduta sejam punidos por meio de violência sexual. Ainda segundo o IPEA, 88% dos casos de estupro acontecem com mulheres. Ou seja, a sexualização do corpo feminino causa grandes impactos na vida das mulheres. Esses são só alguns dos exemplos. E mesmo a revolução sexual não foi capaz de acabar com esses problemas. Os marcadores sociais da diferença são sistemas de classificação que organizam a experiência ao identificar certos indivíduos com determinadas categorias sociais. Cada uma dessas categorias de classificação atribui certas características em comum aos indivíduos nela agrupados. É importante destacar que os seres humanos são diferentes uns dos outros na forma como se relacionam com outros seres humanos, por exemplo, em relação às práticas sexuais, que é o assunto do nosso trabalho. Os marcadores sociais, então, são justamente os responsáveis por transformar essas diferenças em desigualdades. Entretanto, a forma como uma característica é interpretada depende do contexto histórico, social e político. Relacionando então com o nosso tema, podemos citar 2 exemplos. A questão LGBTQIA+, que se refere ao fato de a homossexualidade já ter sido considerada doença, levar à prisão em alguns países e ainda ser alvo de preconceito, e a questão das mulheres, que são mais livres para expressar sua sexualidade hoje do que eram no passado, mas que ainda assim enfrentam muito preconceito. E apesar de podermos citar esses 2 exemplos, não há nada no desejo sexual que leve naturalmente a essas reações. Fato é que o desejo sexual ou a falta dele é possível para qualquer ser humano e ainda assim é capaz de gerar desigualdade, o que transforma então a sexualidade em um marcador social. E esse foi o nosso seminário. Nós agradecemos a atenção de todos vocês e esperamos que tenham gostado do tema, do assunto, das pesquisas e tenham aprendido tanto quanto nós.